Você já parou para pensar que a Terra é apenas um dos membros de uma enorme família cósmica em nosso bairro estelar? Os planetas são tão diferentes que às vezes parece que eles vêm de mundos distintos. O gigante gasoso Júpiter e o escaldante Mercúrio, a acolhedora Terra e a venenosa Vênus, e mesmo assim todos eles estão unidos por fios invisíveis do sistema solar. Hoje, vamos embarcar em uma incrível jornada por esses mundos distantes e misteriosos. Veremos como a sonda japonesa Akatsuki revela os segredos da infernal Vênus e como novos horizontes desbrava o gelado e misterioso Plutão. E por fim, vamos espiar o abismo do horizonte de eventos de um buraco negro onde as leis da física parecem impotentes. Apertem os cintos, o espaço hoje vai nos mostrar segredos inesperados e chocantes. O planeta Terra pertence ao grupo de corpos celestes que orbitam em torno de sua estrela-mãe. Os irmãos e irmãs dessa família cósmica são tão diferentes uns dos outros que surgem grandes dúvidas sobre seu parentesco próximo. Julgue por si mesmo. É difícil encontrar semelhança entre o enorme Júpiter gasoso e o incandescente Mercúrio ou a acolhedora Vênus. E, no entanto, esses planetas pertencem ao enorme conglomerado chamado Sistema Solar. Para muitos deles, os terráqueos enviaram sondas interplanetárias em diferentes períodos de tempo. Algumas sondas pousaram na superfície dos corpos celestes, outras apenas passaram por perto coletando informações. Por exemplo, a enevoada Vênus foi estudada por várias sondas, Venera 1 Vega, Mariner, Magellan e outras. Mas a contribuição mais importante para o estudo dessa enorme armadilha mortal, que banha montanhas e vales escaldantes com ácido sulfúrico concentrado, foi feita pela sonda japonesa Akatsuki. Mesmo antes dele, as sondas citadas já haviam desmentido o mito dos jardins paradisíacos cobrindo as encostas de Vênus. Mas a sonda automática da Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial revolucionou a compreensão da humanidade sobre esse mundo infernal e absolutamente morto ao observá-lo mais de perto. Mas o início do projeto criado pelo país do Sol Nascente não foi muito tranquilo. A missão enfrentou uma série de problemas, o que resultou em um atraso de 5 anos em sua execução. A partir do cosmódromo de Tanegashima, a sonda foi lançada em maio de 2010, mas só entrou na órbita de Vênus em 2015. Apesar disso, Akatsuki enviou para a Terra uma grande quantidade de fotos valiosas e dados científicos que ajudaram a aprimorar significativamente nosso entendimento sobre o misterioso e estranho planeta. Por algum tempo, a sonda se tornou o único satélite artificial de Vênus, já que, como se sabe, o corpo celeste não possui acompanhantes naturais. Por que a sonda não pousou na superfície do planeta? A resposta é simples. As condições lá são tão desfavoráveis que os cientistas ainda não conseguem construir um veículo explorador resistente o suficiente, capaz, se não de se mover em Vênus, ao menos de suportar sua atmosfera sufocante, que queima e destrói qualquer objeto que caia nesse aperto terrível. O que podemos dizer sobre o próprio Akatsuki? Ele é um aparelho com peso de 640 quilos, dos quais 34 são de carga útil. A sonda está equipada com painéis solares que fornecem energia, e os olhos da sonda automática são as câmeras IR-1 e IR-2, além de 3 detectores de relâmpagos, 2 de ondas longas e um ultravioleta. As duas primeiras, em dezembro de 2016, começaram inesperadamente a consumir uma quantidade maior de energia, o que deixou os engenheiros japoneses bastante intrigados. Os cientistas não conseguiam entender por muito tempo a causa desse aumento repentino e, no final das contas, foram obrigados a desligar as câmeras. Com o tempo, tudo ficou claro. O fator que influenciava de forma destrutiva o funcionamento dos aparelhos acabou sendo bastante banal. A sonda foi afetada por uma forte radiação cósmica, o que danificou parte do hardware interno. Então, será que foi em vão que Akatsuki percorreu o difícil caminho do samurai? Será que os 210 milhões de dólares investidos na missão foram desperdiçados? Anos de atividades de exploração planetária demonstraram que não. Todos os esforços feitos valeram a pena. Primeiramente, o foco da sonda foi a atmosfera de Vênus, com vários quilômetros de espessura. Mas antes,
Vamos nos perguntar: o que sabíamos sobre Vênus depois de décadas de pesquisas remotas minuciosas? Sabemos que o planeta está muito mais próximo do Sol do que a Terra, a uma distância de 108 milhões de quilômetros. O tamanho de Vênus é muito parecido com o da Terra, e um ano lá dura quase 225 dias. O planeta gira na direção oposta, sendo uma notável exceção às regras cósmicas. Mas, como já foi mencionado, no âmbito da missão, os astrônomos estavam especialmente interessados na atmosfera de Vênus, a mais densa entre as que envolvem outros corpos celestes do Sistema Solar. É justamente por causa dela que a pressão no planeta é 92 vezes maior do que na Terra. A sonda Akatsuki, estando na órbita de Vênus, foi a primeira a registrar a camada atmosférica do planeta nos espectros ultravioleta e infravermelho. Analisando detalhadamente a estrutura das nuvens, na foto do lado noturno de Vênus, são visíveis as ondas refletidas das nuvens, que estão a uma distância aproximada, Они 55 километров от поверхности планеты. onde são observadas áreas escuras. A camada atmosférica é mais densa na próxima foto, feita no espectro ultravioleta, onde são visíveis nuvens de enxofre que caem sobre a superfície de Vênus, em chuvas mortais. Estamos acostumados com a chuva na Terra batendo nas beiradas e telhados com um som agradável. Em Vênus, teremos que esquecer isso. Aqui, uma gota de dióxido de enxofre misturada com vapor d'água, após múltiplos impactos nas rochas, provavelmente só pode produzir um chiado maligno. Se acrescentarmos a isso o cheiro fortíssimo de sulfeto de hidrogênio, o quadro fica ainda mais repulsivo. Infelizmente, as nuvens impenetráveis de ácido sulfúrico não permitem ver o que está por baixo delas. A atmosfera de Vênus não é apenas monstruosamente quente. Perto da superfície, sua temperatura chega a 467 graus Celsius, mas também é bastante turbulenta. Esse fato é comprovado pela próxima imagem, feita pela sonda Akatsuki. Nela, são visíveis linhas em forma de V, causadas por ventos fortes próximos ao Equador, enquanto no polo há uma calmaria relativa. Isso é evidenciado pela região polar suavizada, que contrasta fortemente com as faixas localizadas mais abaixo. A atmosfera agitada e turbulenta de Vênus, gerada por processos convectivos ativos e grandes quantidades de calor solar, pode ser claramente vista nesta imagem. Querem sensações científicas? Então aqui vai. As nuvens venusianas também têm seus próprios mistérios. Na próxima foto, é claramente visível uma misteriosa substância escura presente na atmosfera do planeta, que absorve ativamente a luz ultravioleta. Esta imagem foi obtida na 13ª órbita da sonda Akatsuki, e a natureza da estranha substância ainda não foi identificada. Além disso, a sonda japonesa apresentou fortes evidências de que a própria atmosfera, escondida sob um espesso manto de nuvens, se assemelha mais a uma fornalha mortal. Na imagem feita no espectro infravermelho, é possível ver áreas claras que indicam as regiões mais quentes. O calor emitido pelas camadas inferiores é retido pela camada superior de nuvens, criando um efeito estufa extremamente poderoso. Aliás, por que Vênus é tão quente se ela não está tão próxima do Sol quanto Mercúrio, mas mesmo assim é muito mais quente do que seu vizinho anão? Acredita-se que milhões de anos atrás, Vênus era parecida com o nosso planeta, mas por algum motivo ela esquentou muito e seus oceanos, semelhantes aos da Terra, evaporaram completamente, deixando para trás apenas rochas nuas e planícies sem água. O caminho do corajoso Akatsuki continua, mas ninguém sabe por quanto tempo ainda vai durar. Вы по-прежнему считаете, Que a cidadezinha da vovó ou o sítio fora da cidade fica no meio do nada, então infelizmente temos que te decepcionar. No universo existem lugares muito mais remotos e perigosos. Nem mesmo o deserto chileno de Atacama, sem vida, com suas variações extremas de temperatura e total ausência de chuvas, pode se comparar a eles. Nem a solitária estação antártica Vostok, onde as temperaturas atingem o mínimo crítico de menos 89 graus Celsius, nem a Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico, com uma pressão 1000 vezes maior do que na superfície da Terra. Prepare-se para a viagem em vídeo mais incrível da sua vida. Um voo até o planeta Plutão,
Para chegar a esse local incrivelmente distante, serão necessários pelo menos 9 anos, incluindo manobras gravitacionais para acelerar. Se você quiser conversar sobre isso, sem problema. O objeto transneptuniano mais famoso do Sistema Solar espera por você, o objeto transneptuniano mais famoso do Sistema Solar. Como Plutão, em seu ponto mais distante da órbita, está a 7,4 bilhões de quilômetros da Terra, enxergar esse mundo claramente é bastante problemático. A única sonda que se aproximou de Plutão foi a New Horizons, lançada em 2006. Ela se aproximou do objeto e de seus satélites em 2015 e imediatamente começou a coletar informações ativamente e a fotografar o planeta. Graças a New Horizons, os limites do nosso conhecimento sobre o corpo celeste, lançado para a periferia do Sistema Solar, se expandiram significativamente, embora as observações do planeta de perto tenham durado apenas 9 dias. Devido à distância de Plutão, sabíamos tão pouco sobre ele que praticamente todas as informações trazidas pela New Horizons causavam um verdadeiro espanto. Nos antigos livros de astronomia, sobre o planeta dizia-se brevemente: Plutão é um objeto 3 vezes menor que a nossa Lua, parecido com um pedaço de iceberg perdido no espaço, e basicamente era só isso. Agora a situação mudou radicalmente. Os principais objetivos da sonda eram mapear a superfície, estudar a atmosfera planetária e criar tabelas de temperatura. E ela cumpriu todas as tarefas com excelência, pois estava completamente equipada com instrumentos úteis. A mesma quantidade de informações, por exemplo, sobre Marte, teve que ser coletada ao longo de 5 missões. Então, o que veríamos ao se aproximar de Plutão e pousar em sua superfície? A primeira coisa que encontra o viajante no planeta é a atmosfera de Plutão. Ela é extremamente rarefeita, aproximadamente como a uma altitude de 80 quilômetros acima da Terra, mas sua presença gera ventos, nuvens e envolve o planeta com neblinas. A atmosfera é composta principalmente de nitrogênio, metano e monóxido de carbono, mas a sonda acrescentou a essa lista também nitratos e hidrogenocarbonatos. Infelizmente, até o momento da organização da próxima expedição, pode ser que não restem mais camadas atmosféricas em Plutão. Ela está se dissipando constantemente no espaço, mas por enquanto ainda é possível observar amanheceres e entardeceres incríveis que lembram vagamente os da Terra. Observem e memorizem como a sonda Novos Horizontes viu o planeta anão. Ao descer na superfície de Plutão, o turista quase não sentirá a gravidade, pois a massa do objeto é 6 vezes menor que a da Lua, e em volume, o planeta é apenas um pouco maior que o território da Federação Russa. A sonda Novos Horizontes determinou o diâmetro exato do corpo celeste, 2.376,6 quilômetros. A pressão aqui é mínima e é de apenas 1 pascal. Mas para o viajante existe um grande problema: o frio extremo que se aproxima do zero absoluto. Na superfície de Plutão, a temperatura chega a menos 223 graus Celsius. Dá para se aquecer um pouco na atmosfera, onde é 40 graus mais quente devido ao fraco efeito estufa. A descoberta mais importante da missão foi a atividade tectônica de Plutão, já que ainda não é possível trazer uma amostra do solo planetário para os laboratórios da Terra. Resta contar o número de crateras. Quanto mais crateras, mais antiga é a superfície. Esse efeito pode ser comparado a uma folha de papel deixada na chuva. Quanto mais tempo ela ficar lá, mais gotas vão cair sobre ela. A maior parte de Plutão está coberta de crateras, mas existem áreas extensas, quase sem cicatrizes deixadas por meteoritos. Esse fato indica que as geleiras do planeta estão sendo ativamente renovadas. E como é o relevo desse corpo celeste congelado, os turistas ficarão impressionados com 2 locais de Plutão: a região de Tombaugh e a planície Sputnik. A sonda da Terra identificou e examinou detalhadamente esses locais pela primeira vez em 2015. A primeira região se assemelha a um enorme coração com 2.300 quilômetros de extensão.
e recebeu o nome de Clyde Tombaugh, o descobridor de Plutão, cujas cinzas, entre outras coisas, estão a bordo da sonda Novos Horizontes. No território dessa estranha região, predomina uma paisagem de gelo de nitrogênio solidificado, intercalada por cadeias montanhosas com até 3,5 quilômetros de altura. A planície Sputnik é outro objeto surpreendente, representando um vale com 1.500 quilômetros de diâmetro. A sonda a viu tão silenciosa, branca como a neve, sem uma única cratera, coberta por uma geleira relativamente jovem de nitrogênio e metano e por sulcos de origem desconhecida. Os equipamentos da estação interplanetária determinaram que a planície tem cerca de 100 milhões de anos, enquanto o próprio planeta tem mais de 4 bilhões. Quais outras características merecem atenção em Plutão? Em primeiro lugar, é o gelo que cobre o planeta. Ele existe aqui em 5 estados físicos, que só podem ser alcançados na Terra em condições artificiais. Por exemplo, o gelo da segunda modificação aparece em temperaturas entre menos 63 e menos 83 graus Celsius, em combinação com uma pressão de 300 megapascais, e ao ser aquecido até menos 23 graus Celsius sob compressão contínua, ele se transforma em um gelo incomumente denso com índice 3. Se a pressão for aumentada para 500 megapascais e a temperatura subir mais, 3 graus surgirá um gelo sólido como diamante, da 5ª categoria, que só derrete a uma temperatura de 50 graus Celsius positivos ou mais. Pois bem, em Plutão estão presentes todas as 5 modificações anômalas do nosso ponto de vista. Desse material natural resistente, que não tem análogos na Terra, aqui são formadas dunas, penhascos e vastos campos cobertos por cristais de gelo com meio quilômetro de altura. Às vezes, o gelo derrete e começa a evaporar instantaneamente sem passar pelo estágio líquido. Os astrônomos supõem que Plutão está atualmente passando por mudanças climáticas, assim como a Terra há milhões de anos. Se a sonda Novos Horizontes sobrevoasse a essa mesma distância qualquer cidade do nosso planeta, ela não só conseguiria criar mapas topográficos detalhados, mas também, literalmente, contar as casas. É por isso que as pesquisas e fotos obtidas com telescópios são extremamente pouco confiáveis. Através dos olhos da estação interplanetária, vimos centenas de vezes mais, mas a sensação de que algo ficou por dizer permaneceu. Por isso, enquanto a nave, após passar por Ultima Thule, segue para o interior do cinturão de Kuiper, em direção a Plutão, estão sendo organizadas missões ainda mais avançadas. Quanto mais material em vídeo sobre temas espaciais eu produzo, mais me impressiono com a complexidade e o mistério das leis do universo. Responda a uma pergunta simples: é possível olhar além do horizonte? Claro, afinal, basta andar um pouco para frente e veremos o que está escondido além dele. E no planeta do Pequeno Príncipe, isso é ainda mais fácil de fazer se quiser. No asteroide B 612 é possível observar o pôr do sol várias dezenas de vezes por dia. Para isso, basta mover a cadeira mais perto do horizonte. Mas o fenômeno sobre o qual vamos falar agora não pertence à categoria dos obstáculos facilmente superáveis. Na verdade, é impossível superá-lo. Vamos falar sobre o horizonte de eventos de um buraco negro. Vamos começar com a terminologia. O que é o horizonte de eventos? É uma hipersuperfície tridimensional que delimita a vizinhança do monstro cósmico. Essa linha imaginária pode muito bem ser chamada de ponto sem retorno ou passagem só de ida, pois tudo o que está além desse limite se perde para o observador para sempre. Até mesmo os fótons de luz superrápidos. Um objeto ou ser vivo que cair nesse redemoinho infernal, mais cedo ou mais tarde, chegará ao ponto de singularidade bem no centro do buraco negro. Mas o objeto provavelmente não chegará ao destino final inteiro e intacto, pois será despedaçado antes disso. Uma força de atração única e incrível, sem igual no universo. Porque achamos que há uma singularidade lá, se na verdade não se sabe ao certo o que existe dentro de um buraco negro? A informação sobre isso é mantida em segredo
pela própria natureza e protegida por barreiras das implacáveis leis da física. Mas a humanidade continua a fazer suposições que só poderiam ser confirmadas por uma viagem além do horizonte de eventos e de volta. Isso é possível? Para começar, vamos descobrir de onde vêm os buracos negros. Os astrofísicos sabem disso com certeza. Estrelas massivas que vivem uma vida muito rápida em termos cósmicos, eventualmente se transformam nessas formações massivas. Quem pode ser considerado um verdadeiro candidato a se tornar um futuro buraco negro? É uma estrela que consome seu combustível em dezenas de milhões, e não bilhões de anos, e reúne em si várias centenas de massas solares. Quando as reservas de hidrogênio chegam ao fim, megatoneladas de matéria estelar colapsam instantaneamente sob a ação de uma gravidade infernal, queimando como tochas. As estrelas geram explosões inimagináveis e se comprimem tanto que as partículas que compõem as antigas estrelas literalmente se fundem umas às outras. Algumas delas se tornam estrelas de nêutrons, mas os objetos especialmente densos e pesados se transformam nos monstros invisíveis do universo. Eles são tão massivos que literalmente afundam através do tecido do espaço, criando uma depressão ou um funil. Teoricamente, qualquer corpo pode se tornar um buraco negro, até mesmo o Sol ou a Terra. Por exemplo, para que nosso planeta se transforme em um ímã invisível, seu raio, mantendo o mesmo peso, teria que ser de 1 centímetro, e para o Sol esse valor seria de 3 quilômetros. A compressão crítica de um corpo é chamada de raio de Schwarzschild. E agora, voltando à pergunta feita no início do vídeo, vamos perguntar mais uma vez: é possível escapar do abraço nada acolhedor dos buracos negros? A física é inflexível nessa questão. Para se afastar de qualquer corpo é necessário desenvolver. A velocidade de escape da Terra é de 11 km por segundo. Para o Sol é de 617,7 km por segundo. E para um buraco negro, a velocidade de escape excede a velocidade da luz. E como se sabe, alcançar isso é impossível. Acontece que encerramos a conversa, já que é impossível sair do horizonte de eventos. É aí que deveríamos parar, mas como somos persistentes, vamos tentar ir mais fundo. E se tentarmos amarrar algum objeto com um cabo incrivelmente resistente à nave e baixar esse objeto na escuridão total do buraco negro, ou usarmos um elevador para isso, seria possível puxar o objeto de volta, como um prumo sendo puxado do fundo do oceano? Parece simples, não é? Ele mergulharia, exploraria as profundezas da armadilha cósmica e finalmente satisfaria a intensa curiosidade da humanidade? Tenho que decepcioná-los, só que não neste universo. O cenário mais provável em uma situação dessas é a espaguetificação gradual e o arrastamento para a escuridão do buraco negro, não só do objeto preso ao cabo, mas também da própria nave. E tudo isso, inevitavelmente, será atraído para o Santo dos Santos, a região da singularidade, o ponto de início e fim de tudo. Aqui, o tamanho do buraco não importa. O princípio do ponto sem retorno é igual para todos os buracos negros. E o que aconteceria se uma pessoa, estando bem na beira do horizonte de eventos, tentasse mergulhar apenas a mão ou o pé no abismo desse terrível buraco? Afinal, seria possível puxá-la de volta instantaneamente? De jeito nenhum. Como já foi dito, tudo o que cai nas garras do buraco nunca mais retorna. Resta apenas esperar pela misericórdia do astronauta que estiver por perto, que cortaria o membro do corajoso antes que ele fosse sugado completamente. E quanto à declaração otimista de Stephen Hawking, que incentivava a não desistir, afirmando que até mesmo desse caixão cósmico existe uma saída. Ela existe, mas na verdade não é nada como gostaríamos. O fato que pode consolar um pouco quem caiu em um buraco negro é que ele não é eterno. Graças à física quântica, o tempo de vida da informação mortal é enorme, mas tudo um dia chega ao fim. Na verdade, é preciso considerar que o horizonte de eventos vai existir até os últimos milissegundos da vida do buraco negro, até o momento em que sua massa se tornar zero. E é aqui que acontecerá a libertação. Stephen Hawking afirmava que, nas horas da decomposição final do buraco negro, o funil se livra das informações desnecessárias. Ela cospe joules na forma de radiação,
e a potência do grito de morte do monstro cósmico pode chegar a 5 milhões de megatons em equivalente de TNT. A informação que o buraco irá emitir durante sua agonia inclui também aquela que contém dados sobre os corpos que um dia caíram nas entranhas do monstro. Isso pode ser comparado aos urnas. As cinzas contêm fragmentos de informações sobre quem foi cremado, mas já não têm utilidade. Embora, do ponto de vista da física, essa explicação extravagante resolva o paradoxo da transformação da energia e sua imortalidade. É uma pena que ninguém possa admirar um evento tão impressionante, pois até lá não haverá mais nenhuma estrela ou outra fonte de luz no universo. Se no momento da morte do último buraco negro descobríssemos isso, a cena seria impressionante. No meio da escuridão total e do vazio que duram 10 elevado à centésima potência de anos, de repente ocorreria um clarão ofuscante, o último raio de luz no cosmos. E então, a explosão silenciosa da armadilha negra finalmente libertaria aqueles que um dia caíram imprudentemente em suas redes. Assim, existe uma saída dos domínios de um buraco negro, mas essa informação tem pouco valor prático para nós, embora seja vívida e interessante para criar imagens imaginárias. A conclusão é óbvia: enquanto a humanidade não adquirir conhecimento suficiente e não aperfeiçoar suas tecnologias, é melhor não se aproximar dos buracos negros, mas admirar esses objetos assustadores de longe, usando oculares e telescópios. Se você não concorda com as conclusões feitas pelos astrofísicos, então conteste com confiança. Talvez seja você quem encontre uma saída que os outros não perceberam. O preço por este episódio é apenas um like e uma inscrição. Quem ainda não fez isso? Tenham em mente, o canal Hubble é um portal vivo com conteúdo atualizado regularmente e feedback constante. Estagnação não é com a gente.